Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe você, Deus abençoe cada membro da sua linda e maravilhosa família. Que a glória de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, a generosidade de Deus, os milagres de Deus cheguem para você e para toda a sua família nessa semana maravilhosa que antecede a Páscoa. Que você e toda a sua família estejam revestidos com a armadura completa de Deus, que o sangue poderoso e perfeito que age para nós esteja nos cobrindo os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes de perto, os nossos parentes de longe. Que esse sangue poderoso que pagou o alto preço por nós esteja nos sarando, nos curando, protegendo o nosso passado, curando tudo que diz respeito do nosso presente, cobrindo e abrangendo todas as situações da nossa família, de cada membro da nossa família, estejam debaixo do sangue. Que o nosso futuro, o nosso destino esteja guardado, preservado pelo poder deste sangue. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô, este é um canal de batalha espiritual da família. Estamos numa semana incrível e poderosa, que é a semana que precede a Páscoa. Estamos num propósito que se encerra agora, na sexta-feira da Paixão. Fique firme, ore conosco todos os dias, estude a palavra conosco, coloque a sua família em oração. Este é um propósito para Deus agir em nosso lar, removendo barreiras, removendo impossibilidades, removendo rachaduras, reparando aquilo que precisa ser reparado, trazendo união para a nossa família, levando para muito longe tudo que entrou no nosso lar, que promove o desacordo, que promove o afastamento, que promove até o rompimento das relações. Nós estamos orando para Deus sarar e curar cada membro da nossa família, o nosso cônjuge, nós próprios, os nossos filhos, os nossos pais, os velhos, os jovens, para Deus agir de forma extraordinária. Nós vimos no estudo de ontem que Deus iniciou o ministério de Jesus na véspera da Páscoa. Era perto da Páscoa. Os dias que antecediam a Páscoa, Jesus já estava ali operando. Na segunda Páscoa, que Jesus já estava em pleno ministério, os dias que antecederam esta Páscoa também foram dias de milagres. O texto de hoje está em João 6, do versículo 4 em diante. Estava chegando perto da festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus falou para Filipe: aonde compraremos pão para este povo se alimentar? Fez essa pergunta apenas para pôr Filipe à prova, pois Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, se intrometeu, tomou a palavra e falou para Jesus: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? Disse Jesus: mandem então que toda essa gente se sente. Aquele lugar onde eles estavam tinha muita grama, todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus, começou a repartir os pedaços de pães com todas as pessoas que estavam ali sentadas. Tanto quanto elas desejavam, elas receberam. Fizeram o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam amplamente para comer, Jesus falou para os discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles se ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Quando o povo se deu conta daquele grande sinal, todos estavam exclamando: sem nenhuma dúvida, este é o profeta cuja vinda nós temos esperado. Este é o versículo 14 e para o nosso estudo nós vamos ler até aqui. Precisamos então observar.
esta era a segunda Páscoa que Jesus estava atuando junto dos seus discípulos. De fato, eram dias que antecediam a Páscoa. Ainda não era a Páscoa em si. Aquele povo estava sendo atraído para junto de Jesus, para ouvir os ensinamentos de Jesus. O povo não tinha ido ali propositalmente para pedir comida, para pedir pão, para pedir peixe. Eles tinham sido atraídos para ouvir a pregação. Depois de um bom tempo ouvindo a pregação, foi Jesus que observou a necessidade do povo e abordou um dos seus discípulos, Filipe, com uma pergunta. Muitas vezes, Jesus quer ouvir a nossa opinião. Jesus quer ouvir a nossa sugestão. Filipe foi muito sincero. Ele viu que na bolsa tinham 200 denários. Isso é o que eu imagino, porque o texto diz que ele falou 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um aqui recebesse um pedaço. Tudo o que eles deviam estar carregando com eles era 200 denários. 200 denários era um valor considerável, mas não iria resolver a necessidade do momento. E é isso que Filipe está abordando. Ele está abordando o que ele conhece, o que ele consegue imaginar. Um outro discípulo que estava perto, o irmão de Simão Pedro, André, se intromete. André já devia ter andado entre as pessoas e um rapaz tinha se voluntariado. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Muito provavelmente a mãe desse rapaz era uma mulher precavida que não deixava ele sair de casa sem comida e colocou na bolsa dele essa quantidade. Essa quantidade iria ser suficiente para o rapaz, mas o rapaz entrega como uma oferta para o ministério, entrega nas mãos de André. Eu me pergunto, as outras pessoas, porque o texto fala que haviam 5.000 homens, significa que havia também crianças, adolescentes e mulheres. Aquela multidão era uma multidão de mais de 10.000 pessoas, fácil. Entre aquelas 10.000 pessoas, um jovem entrega o que ele tem como oferta. Todos os outros, se tinham algo, reteram. Ninguém entregou. No entanto, é através daquela oferta que foi entregue por amor e por fé que aquele jovem aprendeu a maior lição de toda a sua vida. O que nós colocamos na mão de Deus é multiplicado e temos o prazer de enxergar o que Deus faz com que nós entregamos. Aquele jovem, ele foi extremamente bem alimentado, fisicamente alimentado, emocionalmente alimentado, espiritualmente ele foi alimentado. Jesus, por mais que soubesse o que ia fazer, estava aguardando as pessoas se mexerem, as pessoas entre elas próprias encontrarem uma solução. A solução parecia ser nada, comparado com aquele tanto de pessoas. O que significa 5 pães e 2 peixes? Não significa nada. Às vezes parece que é tão pouco que nós temos para dar, que a gente prefere reter, acreditando que não vai fazer a menor diferença. Ainda bem que esse jovem não pensou assim. Ainda bem que esse jovem resolveu o que ele queria fazer, a diferença que fosse possível. E aquilo na mão de Jesus virou uma multiplicação que está escrita nos anais, na Bíblia, no cânon, para todos estarmos aprendendo com ela, nos alimentando dela e tomando isso como lição para as nossas próprias vidas. O texto fala que Jesus agradeceu pelo pão, agradeceu pelos peixes e começou a repartir entre as pessoas. O texto é bem claro em dizer que todas as pessoas receberam amplamente para comer, receberam o tanto que elas precisaram para comer. E só depois que elas estavam saciadas foi que Jesus deu a ordem: ajuntem os pedaços que sobraram, que não seja nada desperdiçado. Foram enchidos 12 cestos com o que sobrou daqueles pães e daqueles peixes. 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 10.000 pessoas e encheram 12 cestos. Esse jovem, sem nenhuma dúvida, abençoou o ministério, abençoou Jesus e foi abençoado por Deus com esse milagre da multiplicação. A pessoa que é o doador, essa pessoa que faz a oferta, muitas vezes a oferta sacrificial,
ela vai ter o privilégio de entender e enxergar o que Deus fez com o que ela entregou. Mas o que faz todo sentido para aquela pessoa, muitas vezes não faz nenhum sentido para quem está ao redor. Na próxima Páscoa de Jesus, nos dias que antecedem a Páscoa, ele está participando de um jantar, quando uma mulher quebra o vaso de alabastro e derrama sobre Jesus todo o conteúdo daquele vaso. O líquido que ela coloca em Jesus é muito cheiroso, é um perfume raro e caro, que custava 300 denários. Era tão caro que Judas faz uma observação: por que esta mulher não vendeu este líquido e doou o dinheiro para os pobres? Na concepção de Judas, aquela mulher teria alcançado muito mais graça aos olhos de Deus se ela tivesse vendido aquele líquido precioso do que se ela tivesse simplesmente derramado todo ele em Jesus, como ela fez. Mas é o próprio Jesus que interfere, pontuando que aonde existisse mundo, aquela mulher seria conhecida pelo que ela fez, porque ela estava perfumando o Filho de Deus. De fato, apenas Jesus compreendeu a oferta daquela mulher. A mulher foi tomada pelo Espírito de Deus por uma grande vontade de perfumar, mas talvez até ela própria não sabia o que era que ela estava fazendo. Ali eram os dias que estavam chegando já perto de Jesus ser crucificado e de ser levado para a sua sepultura. A crucificação ia ser com tanta agonia que não ia ter tempo das pessoas fazerem no corpo de Jesus o embalsamento, como era costume dos judeus. Aquela fragrância que a moça botou para Jesus como uma oferta, que aquela mulher entregou para ele, preciosa, era a fragrância que era derramada nos corpos antes de irem para a tumba. Jesus, ele é tirado da cruz e enrolado num lençol de linho novo, mas não havia mais tempo hábil das pessoas comprarem as especiarias para perfumá-lo. A mulher já tinha feito isso simbolicamente alguns dias com antecedência. Deus é aquele que vê todas as coisas, é aquele que faz plano dentro de plano, é aquele que prepara o nosso coração para o que ele tem para nós na época da Páscoa. Esses dias que antecedem a Páscoa falam profundamente ao nosso coração da generosidade de Deus. Nós vimos ontem que o primeiro milagre que Jesus fez para inaugurar o seu ministério público foi nos dias que antecediam a Páscoa. Nós vimos nesse estudo que nos dias que antecediam a segunda Páscoa de Jesus na terra, ele faz um milagre da obra e tamanho de alimentar mais de 10.000 pessoas. Os judeus, eles já comemoravam a Páscoa há pelo menos 1.500 anos de Jesus chegar na terra. Eles sabiam todo o passo a passo. Cada dia tinha um símbolo, cada dia tinha um significado. Nós, como cristãos, começamos a celebrar a Páscoa oficialmente apenas depois de 325 anos que Cristo tinha morrido. Foi no concílio de Niceia que a Páscoa cristã foi determinada. Desde a primeira Páscoa instituída por Deus para o povo judeu, ela era celebrada em família, com a família, homenageando o milagre que Deus estava operando para a família. Nós estamos nesta semana finalizando o nosso propósito de oração, orando pelas nossas famílias, clamando a Deus que Ele venha com os milagres que Ele tem para nós, milagres de multiplicação, milagres generosos, milagres de cura, milagres de libertação, que Ele atue naqueles parentes de perto, naqueles parentes de longe, destruindo toda separação, destruindo crenças, destruindo conceitos, destruindo brigas, rancores, mágoas antigas, mágoas recentes, que promovem a inimizade. Efésios 2,14 mostra que a centralidade do que Deus está fazendo é para nos reconciliar com Deus e para nos reconciliar
uns com os outros. Por causa de Jesus Cristo, todos nós agora temos a paz. Jesus fez de dois povos, de duas nações, de duas pessoas, uma unidade pelo seu próprio corpo. Ele destruiu a parede de ódio, de indiferença, de inimizade que os separava. Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja agindo nestas famílias que nós estamos te apontando, estamos te apresentando, estamos representando durante todo esse propósito. Estamos orando há quase 30 dias, vamos completar os 30 dias no dia 18 pelas nossas famílias, por todas essas famílias, Senhor, pelos matrimônios, pelos relacionamentos dos pais com os filhos, pelos relacionamentos dos filhos com os pais, pelos relacionamentos de perto, pelos relacionamentos de longe. Ó Deus, remove tudo que promove rancor, mágoa, dissensão, tudo que promove briga, discussão, tudo que promove, Senhor, uma inimizade, indiferença, mágoa. Ó Pai, em nome de Jesus, traumas antigos, traumas recentes, age curando, feridas antigas, feridas recentes, entra com trabalho médico, cirúrgico, remove o câncer da briga, remove o câncer do ódio, remove das nossas famílias o que faz com que nós estejamos avançando em desacordo. Nós queremos aprender a avançar em acordo, nós queremos aprender a usufruir do que Cristo conquistou para nós, da paz que Cristo conquistou para nós. Nos ensina a permanecer, Senhor, na porta, orando, nos enche de paz para guerrearmos a favor da nossa família. Remove, Senhor, o álcool das nossas casas, remove as drogas, remove os remédios, remove as doenças, remove a pobreza. Senhor, toda necessidade que não está sendo suprida pelo próprio Deus, vem suprir, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o nosso mantenedor, o nosso supridor, o nosso provedor. Nós queremos receber do Senhor direção, instrução. Nós queremos receber do Senhor a nossa necessidade, a necessidade do nosso marido e dos nossos filhos. Por favor, nos mostra também qual é a nossa parte, qual é a oferta que podemos te entregar nessas circunstâncias, nessa situação. Nós vemos como aquele jovem foi abençoado por ter entregue o que ele tinha. Os 5 pães e os 2 peixes. Pode parecer quase nada para nós, mas para ele era tudo que ele tinha naquela situação. Nos mostra, Senhor, nesta Páscoa, o que o Senhor quer de nós. O Senhor espera de cada um dos seus filhos uma oferta. Que o Senhor possa ser muito claro, muito específico, nos faz ter um coração generoso, nos faz sermos abençoadores todos os dias, por decisão, por propósito. Senhor, rompe com todos os relacionamentos ilegais, com todos os relacionamentos maléficos, com relacionamentos que nunca foram a tua perfeita vontade, relacionamentos fora do casamento. Rompe com esses, Senhor, em nome de Jesus. Abençoado seja o santo matrimônio, que o Senhor santifique, que o Senhor coloque amizades puras, retas, íntegras, piedosas, para ministrar ao coração do nosso marido, ao coração dos nossos filhos e ao nosso próprio coração. Pai, em nome de Jesus, que nesses dias que antecedem a Páscoa, opera com sinais, com milagres, com maravilhas no nosso lar. Queremos ver o nosso lar completamente restaurado, restaurado a Ti, restaurado à adoração ao Senhor, restaurado à servidão ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Pai querido, Pai amado, vamos orar o Pai nosso que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nos comprometemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém. Pai lindo, Pai querido, Pai amado, sabemos do teu amor por nós. Nossas expectativas estão altas no que o Senhor está agindo e operando. O Senhor vem agindo e operando porque o Senhor é um Deus que trabalha com planejamento. Obrigada pelas boas notícias. Obrigada porque conexões maravilhosas estão vindo para agir nas nossas vidas e famílias. Obrigada porque aqueles que estão comprando estão fazendo as melhores compras e os que estão vendendo estão fazendo as melhores vendas. O Senhor encaminha para nós ótimos clientes, ótimos contratos, ótimas, excelentes oportunidades divinas. Nós te louvamos, bendizemos e declaramos que esta é a melhor Páscoa das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez. Nos apropriamos do que o Senhor fez, da paz que o Senhor conquistou para nós e para o nosso lar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E você que concorda, coloca aí nos comentários: esta é a melhor Páscoa da minha vida. Deus está agindo na minha família. Jesus está operando ao meu favor. Coloca também o nome de todos por quem você está orando. Seja uma bênção todos os dias da sua vida. Seja perseverante na oração. Envie esse estudo para outras pessoas serem abençoadas. Deixe aí o seu legal e nos vemos no próximo estudo.